Podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos no terceiro episódio do podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar. Eu sou Gleice Nascimento e ao meu lado está a juíza Cristiane Menezes para falar sobre a mediação e a atuação do NUPEMEC. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Gleide, como vai? Tudo ótimo. A senhora coordena o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflito, NUPEMEC. Explica para o nosso ouvinte, doutora, quais são as atribuições desse órgão? Bom, o NUPEMEC, ele é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos. Todos os tribunais do Estado, todos os tribunais do país, melhor dizendo, possuem o NUPEMEC, que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça através da Resolução 125 de 2010. E o nosso papel é coordenar, implementar, fortalecer a política da mediação e da conciliação no âmbito do Poder Judiciário do nosso, no caso do PEMEC Bahia, no PEMEC Brasil, todos os tribunais. E é por meio do NUPEMEC que nós implementamos a política pública de solução pacífica dos conflitos, que é um princípio estabelecido na Constituição, no Código de Processo Civil, para que toda a população tenha acesso a essa nova possibilidade de se resolver conflitos, que seria através da mediação, da conciliação ou os métodos autocompositivos em geral. Ótimo. Falando agora sobre o conceito de NAD, que escreve NUDGE, e que tem a ver com a arquitetura das escolhas. De que forma o Poder Judiciário está alinhado a esse pensamento? Esse pensamento é uma novidade, mas ela remonta a 2018. Uau! Ele foi criado pelos Richard Thaler e o Cass Sunstein. Palavras um pouco difíceis de falar. Difíceis. Na verdade, eles escreveram como pequenas intervenções sutis, podem influenciar o comportamento das pessoas. Por exemplo, doutora? Por exemplo, sabe o sinal na rua? Verde, vermelho, amarelo? Sim. Sabe quando a avenida é reta e que todos os sinais abrem ao mesmo tempo? Uhum. Ali acho que é Pituba. Você tem todos eles abrem. Ali é uma arquitetura de escolha. Então, ela abre todos os sinais para que o trânsito flua. E aí você não precisa pensar. Sabe quando você recebe a sua declaração do imposto de renda preenchida? Sim. Ali é uma arquitetura de escolha. Você pode ir por outro caminho, mas você tem esse caminho. Sabe quando você tem a opção de escolher um seguro de vida ou um seguro de saúde? Uhum. Os bancos bem sabem. Que você não é tão informada para saber qual é o melhor, que você já tem um padrão. Então, essas pequenas informações que têm por único objetivo melhorar a qualidade de vida do cidadão. Entendi. Então, ela é uma política pública. E isso também tem a ver com o meio ambiente. Sabe aqueles pactos de preservação ambiental? Então, os países que mais poluem são mais tributados? Sim. Isso é uma política de NUDGE. E aí você perguntou. Sim, o Thaler, inclusive, ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2017. E o Sunstein é um professor especialista em Direito e Políticas Públicas. Você perguntou como esse conceito está alinhado aos métodos autocompositivos. Sim, ao Poder Judiciário. A oferta de solução de conflito por outra forma que não a sentença, através da mediação e conciliação, é uma forma de você orientar melhor o cidadão a resolver
os seus conflitos. Quer dizer, dar ao cidadão mais alternativas. Mais alternativas e mais informação. Porque a mediação, a conciliação é política pública. Não é uma ação exclusivamente privada. Eu gosto de dizer o seguinte: sabe o sistema de saúde? Sistema Único de Saúde? Nosso querido SUS. No Sistema Único de Saúde, quem não tem condições de pagar um plano privado é atendido. E, em tese, é para atender a todas as necessidades. E é único e é de saúde. A mediação e a conciliação oferecidas pelo Poder Judiciário é um sistema único de prevenção de saúde. Perfeito. Porque quem resolve os seus conflitos tem mais saúde. Saúde emocional, um bem-estar para seguir adiante. Consegue se equilibrar melhor nas relações. Isso. E nós oferecemos um serviço que pode ser gratuito a quem não pode pagar. Semelhantemente ao Sistema Único de Saúde. Quem pode pagar pela mediação, paga. Quem não pode, recebe de graça. Recebe de graça a possibilidade de resolver os seus conflitos devidamente informado. De forma extrajudicial. Ou judicial, porque o juiz é o gestor do conflito e deve incentivar a solução dos conflitos. Quando a gente faz pequenas intervenções em uma audiência de conciliação, por exemplo, a gente está informando a parte, porque a gente tem que preservar a nossa imparcialidade, mas a gente informa a parte que ela pode optar por alguns caminhos, que é diferente quando a gente sentencia. A propósito, sobre esses métodos consensuais de resolução de conflitos que a senhora acabou de relatar, mediação e conciliação, a senhora acredita que eles são sempre uma opção mais rápida e eficaz? Assim, como garantir que as partes estejam devidamente preparadas para fazer essas escolhas, doutora? Necessariamente a gente não vai ter uma solução mais rápida e eficaz em todos os casos. Porque nem todos os casos são objetos de mediação e de conciliação. Mas, efetivamente, ela pode ser muito mais eficaz do que uma sentença adjudicada, é aquela sentença dada pelo juiz sem que as partes possam ter essa deliberação sobre as suas pretensões. E nós, primeiro, o mediador é uma figura capacitada pelas instituições, pelo Poder Judiciário, através das escolas judiciais, ou o extrajudicial, o mediador extrajudicial, ele é informado por instituições privadas. Então, esse é o primeiro caminho, Sim. É você ter um profissional devidamente qualificado. E o NUPEMEC, ele entra nessa arquitetura, né, de construção e de capacitação e de qualificação, porque a população também é informada. Excelente. Porque você pode dizer assim: ah, mas eu não sei o que é mediação. É confiável? Não é melhor eu ter um juiz decidindo? Mas quando você tem a consciência de que o mediador e o conciliador são capacitados também pelo Poder Judiciário, você vai ter mais segurança em optar por esse caminho de resolver seus conflitos. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com a juíza, a coordenadora do NUPEMEC, Cristiane Menezes, falando sobre a mediação e a atuação do NUPEMEC. De que maneira o NUPEMEC capacita os profissionais do judiciário para atuarem nesses métodos autocompositivos? Conta pra gente, doutora. O NUPEMEC oferece cursos de formação e reciclagem para juízes, servidores e para a comunidade externa. Um curso de mediação hoje tem 40 horas teóricas e 60 horas práticas. Essas horas práticas são prestadas nos CEJUSCs, que são os Centros Judiciais de Solução de Conflitos, e as partes e os mediandos, alunos, Sim. Eles pagam essas 60 horas voluntariamente, que na verdade não é voluntária, é uma complementação de sua capacitação, nos CEJUSCs,
ou seja, os CRIs virtuais. Para que as pessoas se sintam confiantes em optar pelos métodos alternativos de solução de conflitos, é preciso que haja realmente uma cultura de pacificação social. Quer dizer, como é que o NUPEMEC pode promover essa mudança de mentalidade? Olha, a pacificação social, essa promoção da pacificação social, é um processo contínuo que vai exigir um esforço comum do poder público, do poder judiciário. E, em especial, estamos falando do NUPEMEC. O NUPEMEC, ele foi criado para acreditar que essa mudança de mentalidade é possível. Tanto é que todas as pessoas que compõem o NUPEMEC precisam ter conhecimento do que é uma solução de conflito de forma pacífica, dialogada, cooperativa, sinérgica, mais efetiva, mais realista, mais humana. Mais humana. Então, nós precisamos formar cidadãos conscientes da importância dessa resolução pacífica. Precisamos conscientizar escolas, universidades, professores, estudantes de todas as áreas, não só os estudantes de direito. Quer dizer, não é algo limitado à magistratura. Não, nunca jamais. A pacificação dialogada dos conflitos antecede ao poder judiciário devidamente instituído como nós conhecemos hoje. O povo antigo, hinduísmo, os egípcios, os orientais já utilizavam a forma dialogada de resolver conflitos. O judiciário veio muito depois. A gente retirou de nós essa capacidade. Querido ouvinte, o podcast Pontes em Construção Mediar e Conciliar é uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos, NUPEMEC, e conta com o apoio da ASCOM. Continue conectado ao canal do YouTube do PJBA. Até a próxima!